Exatamente. Isso. Aí você que vai falar que estão ligando pro Vasco. O cara tá em casa, tomando uma cerveja, assistindo o jogo, e o Magno tá importado com o Vasco. Cara, você sabe o que eu tenho certeza que passa na cabeça do torcedor vascaíno agora? É a possibilidade da Sul-Americana ter o título da temporada. E eu acho que, assim, por mais que, o Renato acaba desprezando essa competição, como fez com o Fluminense no ano passado, repetiu, né, essa atitude de não acompanhar o time num jogo fora de casa. Ele poderia tranquilamente ter ido, enfim, isso aí a gente já debateu e já conhece, e quem contratou também já sabia que possivelmente iria acontecer. Mas eu acho que, isso não faz com que o Vasco não tenha a possibilidade de se classificar no grupo que está. É um grupo totalmente acessível, tanto que foi com o time B, quase C, para a Argentina e conseguiu um empate. E assim, eu acho que o Renato vai precisar, tudo bem que ele diz que a prioridade é o brasileiro, a Copa do Brasil também, dependendo de como se apresentar, pode virar uma prioridade pro Vasco. Mas, cara, o Renato, ele não pode repetir o que ele fez no Fluminense de 2025, quando não levou com responsabilidade os confrontos de mata-mata, em especial com o Lanús. O Fluminense tinha totais condições de passar do Lanús. Mas foi um time preguiçoso, foi um time que acabou não levando em consideração o tamanho do jogo, no sentido de que aquela competição poderia ser o título da temporada do Fluminense. Então eu acho que isso se repete, e eu tenho certeza que o torcedor vascaíno, mesmo que nesse início não esteja ligando tanto, mas pode sim ser uma conquista importante, principalmente para tirar o Vasco dessa fila de títulos. É acessível pro Vasco, que tem tido um bom desempenho em mata-mata, tanto que chegou na final da Copa do Brasil, chegou na semifinal também. E o Renato é copeiro, né? Na Sul-Americana não tanto, o Renato também tem esse perfil, tem conquistas nesse tipo de competição. Acho que Sul-Americana não, mas Libertadores sim. Sul-Americana ele teve poucas participações. Por competência, provavelmente, né? Ele jogou muito mais Libertadores e comandou o time muito mais em Libertadores do que na Sula. E olha só, fala dele, que o Renato Gaúcho não gosta de trabalhar, que o Renato Gaúcho é isso, é aquilo, Renato Gaúcho ficou em casa, isso é um absurdo. O técnico Renato Gaúcho foi o primeiro a chegar no aeroporto, tá? Ele foi o primeiro a chegar no aeroporto pro embarque do Vasco, ele chegou de táxi, antes mesmo ali de toda a delegação que embarcou para Belém do Pará, onde o Vasco vai enfrentar o Remo pelo Campeonato Brasileiro. O clima é de foco total no Vasco da Gama para esse desafio fora de casa, e o Renato Gaúcho foi o primeiro a chegar, meu amigo. As imagens aparecendo aí são do Podcast Cruz Maltino. Um abraço aí pros amigos do Podcast Cruz Maltino, que fazem aí um belíssimo trabalho. Renato foi o primeiro a chegar no aeroporto, meu amigo. O homem tá com tesão de trabalho, não tem jeito. E falando em Renato Gaúcho, o Abel Ferreira citou o Renato Gaúcho na entrevista coletiva ontem, após o jogo do Palmeiras, tá? O Abel Ferreira falou sobre o desgaste, né, do time do Palmeiras, a maratona de jogos, e falou o seguinte, abre aspas: "Vou recuperar os meus jogadores e teremos tempo para falar disso depois", se referindo aí ao clássico, né, que o Palmeiras terá nesse final de semana. "A minha preocupação agora é descansar os meus jogadores. Às vezes, questionamos algumas opções de alguns treinadores, mas, talvez, lá no fundo, quem tem razão é o Renato Gaúcho." Fecha aspas aqui para Abel Ferreira, fazendo uma clara, né, referência ao fato do Renato Gaúcho ter poupado todo o time do Vasco e não ter nem viajado para a Argentina na estreia do Vasco na Copa Sul-Americana. Com força máxima, com time bem treinado, com time preparado, porque o Vasco treinou no domingo, jogadores que atuaram no sábado contra o Botafogo fizeram o recovery. O Renato teve tempo para treinar bem o time titular na segunda, para treinar bem o time titular na terça, na quarta, não teve folga. A informação que eu tenho é que o time não teve folga, o time viaja hoje e treina na parte da tarde. E aí eu pergunto, qual é o problema do Renato não ter viajado para a Argentina?
Qual é o problema? Porque tudo querem arrumar problema. Polêmica, pelo em ovo. E aí eu concordo com Abel Ferreira nesse ponto. Aí eu concordo com Abel. E o próprio Abel falou o seguinte, saiu em defesa e chutou o balde, soltou o verbo. Minha preocupação é descansar. Minha gente, ninguém é de ferro. Olha, se você for analisar, ontem o Palmeiras empatou com o Júnior Barranquilla. O Palmeiras fez um jogo pesado na vitória contra o Bahia na Arena Fonte Nova. O Bahia fez o Palmeiras suar sangue, meu amigo, para ganhar aquele jogo. Essa é a verdade. E o Palmeiras chegou, viajou, antecipou a viagem. E o Abel, na declaração, diz o seguinte, que não viajou. Aliás, ele falou o seguinte, vou recuperar meus jogadores e teremos tempo para falar sobre o próximo jogo depois. Minha preocupação agora é descansar. Descansar meus jogadores, recuperar eles. Às vezes questionamos algumas opções de alguns treinadores, mas se calhar lá no fundo, quem tem razão é o Renato Gaúcho. Cara, e assim, nesse ponto, concordar, porque o planejamento, o calendário é puxado para todo mundo. Todo mundo vai sofrer com o calendário. E se você, como o Renato já disse, tem um elenco, um plantel mais reduzido, que é o caso do Vasco, você vai ter que priorizar a competição. Se você analisar, para o Vasco chegar a bater campeão da Sul-Americana, salvo engano, são 12 jogos. Vai chegar uma hora que vai pesar. Se você analisar para bater campeão da Copa do Brasil, já são 8 jogos, né, batendo ida e volta. Então, qual é o caminho melhor financeiramente, estratégico, para o Vasco chegar a uma Libertadores? É pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil. Não é que o Vasco vai desprezar. Se duvidar, Vasco, com o time que jogou contra o Barracas Central se entrosando, vai pontuar, vai se classificar. Esse é o objetivo. E saber trabalhar, saber conduzir bem o seu plantel, porque tem um desgaste, tem suspensão, tem que lidar com lesão, tem que lidar com o calendário. Então, tá aí a fala do Abel apoiando a decisão do Renato Gaúcho. E enquanto muita gente achou estranho ver o Vasco em campo sem o seu treinador à beira do gramado, o que poucos perceberam é que havia um plano sendo montado longe dos holofotes. Sim, enquanto os reservas estavam na Argentina, Renato Gaúcho ficou no Rio de Janeiro trabalhando nos bastidores. E não foi descanso não, foi trabalho pesado. Ao lado de Alexandre Mendes, Renato aproveitou esses 3 dias como se fosse uma pré-temporada secreta. O foco? Corrigir um dos maiores problemas do Vasco hoje, a falta de equilíbrio dentro de campo. Sabe aquele time que ataca bem, mas deixa espaços atrás? Então, Renato quer acabar com isso. Ele bateu forte na tecla da compactação, ajustou o posicionamento da defesa e trabalhou a movimentação dos jogadores sem a bola. Tudo para deixar o time mais sólido, mais confiável. E tem mais, o treinador também usou vídeos para mostrar erros que vêm se repetindo. Aqueles vacilos que não são nem forçados pelo adversário, mas acabam custando caro. A ideia é simples, diminuir os erros bobos e transformar o Vasco em um time mais competitivo. Essa decisão de não viajar não foi por acaso. Renato já fez isso antes na carreira, justamente quando percebe que precisa ajustar o time com urgência. E depois da derrota recente, ele entendeu que era hora de agir. Agora fica a pergunta, será que esse treino secreto vai dar resultado já no próximo jogo? O Vasco encara o Remo fora de casa. E aí a gente vai ver se esse trabalho nos bastidores realmente mudou alguma coisa dentro de campo.